13 de agosto de 2024, comemoramos 46 anos da conquista do único campeonato brasileiro por uma equipe do interior, o Guarani Futebol Clube. Mas até quanto isso é prejudicial para o clube? Vamos refletir após a vinheta. Antes de iniciar, vou fazer aquele pedido que você já conhece. Após você assistir esse conteúdo, comente, curta, compartilhe com seu amigo e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube. Todas essas ações vão ajudar a espalhar ainda mais esse conteúdo para os demais torcedores. Combinado? Tamo junto, hein? O título de campeão brasileiro de 1978 foi celebrado um dia após a vitória do Guarani em cima do Vila Nova de 2-0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A situação ainda continuou horrível para o Guarani, pois ainda permanece no Z4, ainda permanece na última colocação. Porém, tem uma esperança a mais para a torcida, deu um oxigênio a mais. A torcida começa a acreditar mais que o Guarani ainda vai ter forças para poder lutar contra o rebaixamento. E acredito que essa vitória do Guarani contra o Vila Nova, que a gente não ganhava há 11 anos deles, 15 jogos, deu uma amenizada na torcida bugrina quanto às críticas em cima das postagens do Guarani em suas redes sociais em comemoração ao título de 1978. Fiquei bem surpreso, porque eu achei que essas postagens de comemoração de título de 46 anos atrás fosse um para-raio de críticas referentes à situação do Guarani nos dias atuais. Porém, não foi isso que eu vi nas redes sociais do clube. Referente às críticas ou cornetadas, podemos observar mensagens como: precisamos renovar, né? Espero que em 2028, na comemoração de 50 anos do título, no mínimo estejamos na Série A. Na época, eu achava que tínhamos virado time grande. Precisamos honrar esse legado, brothers. E também, será que nunca mais? Mas, de uma forma geral, foram muitas mensagens positivas de pessoas que viveram esse título, que estiveram presentes no Brinco de Ouro, que ao término da partida invadiram o campo, celebraram a conquista no gramado, enfim, muita gente aí celebrando essa conquista única e matando a saudade da época que foi uma época de ouro para o Guarani Futebol Clube. Porém, quem vê o Guarani hoje, até referente a outros torcedores, principalmente a outros torcedores, não imagina que o Guarani foi campeão brasileiro em 1978, que foi vice em 86, 87, que conquistou terceiro lugar em 82 e em 1994, que teve 3 participações em Libertadores em 79, inclusive ficando entre os 4 primeiros colocados, e que ainda foi vice-campeão em 88 e em 2012 do Campeonato Paulista. Então, a história do Guarani ela não se resume apenas ao título de 1978. Mas se a gente for observar década de 70, 80 e metade ali da década de 90, o Guarani era muito forte. Olha só quantas conquistas, não títulos, mas quantas conquistas uma equipe do interior conseguiu em 2 décadas e meia. E a pergunta que fazemos é: por que não conseguimos nos manter fortes? Por que a gente não seguiu crescendo? Eu, quando comecei a torcer para o Guarani, em 1994, atraído pelo time de Amoroso de Djalminha Luizão, eu olhava para um Cruzeiro da vida, para mim o Guarani era maior que o Cruzeiro. Eu olhava um Atlético Mineiro, para mim o Guarani era maior que o Atlético Mineiro. O Guarani era muito forte, cara, era muito forte. E ainda consegui relacionar essa questão. Poxa, é uma equipe do interior e ela tá entre os grandes. O Guarani mesmo era maior que Atlético Paranaense, para mim maior que Curitiba. Por que o Guarani, que tinha tanto poder, não conseguiu se manter e crescer
mais e estar uma potência do futebol brasileiro? Por que um time tão rico de história não conseguiu atrair grandes investidores? Por que grandes marcas não investiram na camisa do Guarani? Não só pelo que ele fez na história, mas pela cidade também. Campinas, cara, mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade do interior que é maior que muitas capitais no Brasil, mais evoluída que muitas capitais do Brasil. Por que o Guarani, fazendo tudo isso e estando numa cidade próspera, não conseguiu atrair grandes investidores? Por que um time que foi tão bem em campeonatos nacionais, chegando em 3 finais de campeonato, tendo 2 terceiras colocações, não tem um mísero campeonato paulista, não tem um mísero campeonato estadual? Isso não me entra na cabeça. Aí que entra a questão. O quanto que o título de 1978 é prejudicial para o Guarani? Será que a galera que comanda o Guarani pensa assim: é uma única conquista de um time do interior. Isso já basta. Já somos maiores que todos os times do interior do Brasil. O nosso principal rival não tem nenhum título. Já somos maiores que eles. Já somos os maiores da cidade. Não precisamos de mais nada. Será que o Guarani, com o título de 1978, entrou no comodismo? Ele está satisfeito com isso e, por conta desse título, não irá fazer mais nada? Não irá progredir? Não vai pensar em conquistas maiores? Em conquistar um campeonato paulista? Em ganhar novamente uma Série B? Em voltar a jogar a Série A? Vamos usar como exemplo os times grandes de São Paulo. Até um certo tempo atrás, só São Paulo e Santos tinham título mundial. E aí, a galera, zoava os corintianos. Apesar de o Palmeiras não ter título mundial também, o foco da zoeira era o corintiano. Corintiano não tem mundial, Corinthians não tem mundial. Quando o Corinthians conquistou o título mundial, entre os 4 grandes, o único que não tinha era o Palmeiras. E aí, toda a zoeira que era focada no corintiano pesou 100% no palmeirense. Então, entre os 4, o Palmeiras é o único que não tem título mundial. Tanto que eles só começaram a falar desse título mundial de 51 depois que o Corinthians conquistou o título mundial deles. Então, a conquista do Corinthians fez com que o Palmeiras deixasse a sua zona de conforto. Agora nós vamos investir no time para poder conquistar Libertadores e da Libertadores disputar e tentar conquistar o Mundial. E é isso que o Palmeiras vem fazendo ultimamente. Virou, até como eles mesmos utilizam, uma obsessão. A Libertadores para eles é uma obsessão. Ganhar a Libertadores leva ao Mundial. E eles estão investindo muito para isso, disputando os campeonatos para poder definitivamente ter esse troféu aí na sala de conquista deles. O corretor de imóvel vende um apartamento e tem um faturamento de 70 mil. Aí, 70 mil vai mantê-lo pagando as contas durante um ano. Aí, por conta disso, ele vai deixar de vender outros apartamentos? Porque para ele já tá bom? O cara procura uma academia para se sentir melhor, para ter um corpo melhor. Vai lá, malha por 3 meses e consegue perceber alterações no seu corpo. O cara já está mais forte, está mais magro, forte, já está bem. A autoestima foi lá para cima. E aí, do nada, ele para de ir para a academia. O que vai acontecer com ele? Tudo aquilo que ele conquistou vai murchar. Será que essa não é a situação do Guarani? Achar que o título de 78 vai mantê-lo sempre por cima? Sempre em bom status? O Guarani ainda deu sorte porque tem camisa e principalmente porque tem torcida. Porque faz muito tempo que a gente não disputa a Série A, mas a gente sempre se manteve ali na Série B, apesar de disputarmos 6 anos a Série C. Então, não sumimos do mapa, continuamos lá. Diferente de Paulista, de Jundiaí e Santo André, que ganharam a Copa do Brasil e depois só foi despencando. O Santo André ainda consegue disputar algumas competições de primeira divisão no estadual. Porém, o Paulista está na última divisão. O Guarani ainda
conseguiu se manter entre as principais equipes do futebol brasileiro. Então eu digo para você, nós precisamos ser ambiciosos, mas é aquele ambicioso do bem. A gente tem que traçar um objetivo, e esse objetivo tem que ser grande. A gente não pode pensar pequeno. A gente tem que entrar num Campeonato Paulista e pensar que a gente vai ganhar o Campeonato Paulista, que a gente pode chegar na final de um Campeonato Paulista. Não é impossível, cara. Com trabalho, com esforço, com estudo, né? Analisar um mercado, você consegue montar bons times, atrair bons investidores. A gente precisa atrair bons investidores. A gente tem uma estrela de 1978 que só a gente tem. Por que a gente não consegue atrair grandes investidores? Por que a gente não consegue investir em grandes times? Será que nossas diretorias não querem? Estão acomodadas? Mas nós, torcedores, precisamos parar de viver só de 1978. A gente precisa pensar grande, né? É legal comemorar 78? É. Ó, nós tenho essa camisa, tenho essa camisa, tenho essa camisa. Ó, quantos produtos que a gente desenvolve por conta de uma conquista que é nossa. Temos também esse lindo boné aqui, ó, feito pela Indy. A gente precisa transformar isso em retorno também. Alô, alô, diretoria, vamos fazer 78 pingar no nosso caixa. Atrair investidores, atrair grandes jogadores e não apenas carregar 78 no braço e dizer que somos campeões brasileiros e ponto final. Precisamos fazer disso uma façanha que gere receita para a gente e que atraia grandes investidores e que possamos mudar essa mentalidade e começar a lutar por coisas maiores. Deixa aqui a sua opinião, o que você pensa referente a tudo isso. E claro, a zoeira nunca vai ter fim. Nós somos os únicos campeões de Campinas, o único campeão brasileiro do interior, e isso ninguém vai apagar da nossa história. E vamos continuar zoando os caras. Porém, isso não pode ser um encosto para a gente não progredir. Queremos mais. Queremos muito mais.